Bom dia, pessoal. Eu queria apresentar para vocês esse jogo, que na verdade ele é um retema, tá? Aqui no caso é um retema utilizando o Calvin e Haroldo, né? Que são aquelas tirinhas, para quem conhece. Ficou muito bonito. Ele é um retema do jogo After the Virus, que é do Jacob, eu não sei pronunciar, é Frixilius. Acredito que seja assim. Esse retema, ele inicialmente é do Will Su, tá? Mas, se não me falha a memória, tem mais gente envolvida nesse redesign que foi feito. O jogo acabou sendo chamado de, em inglês, né? Attack of the Deranged Mutant Killer Monster Snowgoons. Uma tradução para isso seria alguma coisa como Ataque dos Capangas do Monstro Assassino Mutante Enlouquecido. Bom, a historinha eu tô lendo aqui para vocês, como que tá, olha. Os capangas do monstro de neve assassino mutante enlouquecido estão atacando. Você deve resgatar o máximo de sobreviventes que puder, enquanto adia o sempre crescente número de bonecos de neve que vão aparecendo no jogo. Essa versão, ela foi desenvolvida para ser jogada de forma solo, tá? Tem quem quer fazer um jogo em formato de campanha. São 3 folhas, né? Ficou a tradução que a gente... Não, são 4 folhas a tradução que a gente fez. Vocês têm aqui nas últimas 2 a possibilidade das missões. Elas podem ser feitas de forma isolada, tá? Para treinar o jogo. E depois vocês podem fazer ela em ordem, que é exatamente para fazer a campanha completa. Eu, por exemplo, nunca joguei a campanha completa. Eu sempre preferi jogar nesse formato mais simples. O que acontece? Eu vou deixar as regras aqui do lado para ir usando os termos que a gente utilizou na tradução. Basicamente, a gente escolhe uma missão para cumprir. Dá para jogar mesmo não sendo missões. A gente joga no formato simples. O formato simples seria basicamente salvar sobreviventes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro... Eu vou mostrar um formato de configuração simples, que é uma configuração geral, né? Seria um setup geral. Depois que se faz esse setup, aí quando vocês forem jogar alguma missão, a missão às vezes especifica alguma mudança dentro disso daqui. Então vamos lá. Eu vou lendo e vou montando aqui só para vocês entenderem, tá? A primeira configuração seria escolher uma missão. Eu não vou escolher nenhuma, eu vou fazer só a montagem de configuração. Escolha um personagem. Basicamente, se vocês olharem... Deixa eu separar. Acho que deixei 3 aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem os sobreviventes que entra aqui. Pronto. A gente tem como personagens do jogo que a gente pode jogar, a gente tem o próprio Calvin, que é com quem eu vou jogar essa partida, tá? Demonstrativa. A gente tem mais 3 avatares dele, que para quem conhece os quadrinhos, né, vai lembrar, ele tem seria o avatar dele, ele tem o Tracer Bullet, que seria como se fosse um detetive, né, nas tiras. A gente tem o Homem Estupendo, que é um herói, e a gente tem o Cosmonauta Spiff. Então esses são avatares, né, do Calvin. No caso, a gente tem que escolher um deles. Se vocês forem jogar com o Calvin, a gente escolhe um deles e as outras 3 são descartadas. A gente não vai colocar eles nem como sobreviventes. Então aqui no caso eu escolhi o Calvin, então esses 3 saem. Se eu fosse escolher basicamente um dos sobreviventes, que também eu posso jogar com eles, ó, tem o pai, a Suzy e a mãe. Eu iria colocar ela aqui, os outros 2 personagens vão entrar lá para eu poder salvar e eu escolho o Calvin ou um dos avatares dele para entrar. Mas vamos lá com calma. Então, basicamente, eu já separei o Calvin, que é quem eu quero jogar, e já deixei os 3 avatares fora do jogo. Isso aqui já está fora. A gente vai precisar configurar um deck que seria dos capangas do monstro da neve mutante assassino. Que é esse daqui, que na verdade a gente separa as cartas dos bonecos de neve e vai deixar nessa ordem, tá? É uma ordem progressiva. Coloquem todas as cartas que tem o número 1, que vai representar o número de capangas que estão nessa carta. Então aqui no caso só tem um
Aí depois entra as cartas que representam 2, as cartas que representam 3 bonecos de neve e as cartas 4 no final. Essa ordem ela não vai mudar, tá? A gente vai deixar essa carta em cima do deck aqui de bonecos de neve. No caso, gente, eu estou usando esse playmat que eu tinha feito, mas vocês podem fazer, esse jogo não precisa dele, vocês vão fazer a montagem igual. Tanto que eu modifico um pouquinho a montagem para ir posicionando aqui. Dessa vez eu não vou fazer isso, eu vou deixar ela mais básica. Então talvez não fique tão bem encaixado aqui. Então, deck de bonecos de neve, que a gente vai enfrentar, vai ficar aqui. Vou deixar a fichinha, que na verdade é para a gente rastrear a pontuação e as ondas de ataque que a gente vai recebendo aqui. Vai precisar de 2 marcadores, tá? Eu normalmente uso um verde para mostrar os sobreviventes que eu salvei e eu vou usar um vermelho para rastrear as ondas, né? Qual onda que a gente tá. Que como vai ser progressivo, cada onda a gente vai incrementando esse deck. Basicamente, eu acho que a gente pode chamar esse jogo de um deck building, é uma construção de deck, tá? Não usa dado, a gente vai usar só o baralho. Bom, segunda etapa, a gente vai pegar, na verdade, aqui em cima, eu já deixei tudo misturado, mas deixa eu mostrar para vocês. A gente vai ter cartas azuis, tá? Que vão representar itens. A gente tem cartas amarelas, que na verdade são só 2, que são os veículos. E a gente tem as cartas vermelhas, que representam as armas. Assim, tem também as cartas verdes. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui não tem. Eu deixei separado lá. Aqui. E a gente tem cartas verdes, que representam as ações que o personagem pode fazer. A construção que a gente vai fazer, basicamente, é um deck de compra, e é esse deck de compra que a gente vai utilizar o jogo inteiro. A gente só vai complementando com esses 2 aqui em cima. Mas, basicamente, tudo que acontece vai acontecer daqui. Então, inimigos, armas, veículos, equipamentos, vão estar todos aqui nesse deck de compra, que é o deck do jogador. Bom, a gente vai pegar a carta do personagem que a gente vai jogar, tá? Se vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo dar um foco rápido aqui. Deu. Vocês vão ver que a carta, onde que tem o desenho, vocês têm 3 balões amarelos que escrito cabeça, braço e perna. A gente vai marcar as feridas no personagem aqui, tá? Então, quando ele recebe uma ferida, a primeira vai na perna. O que acontece? Quando entra uma ferida na perna, a gente vai ter restrição durante o jogo. Normalmente, a temática que eles utilizam é que uma ferida na perna, eu não posso utilizar mais as ações de correr, ou seja, eu fico manco. Quando eu recebo a segunda ferida, ela vai para o braço. Isso representa que eu não posso mais usar 2 armas. Eu vou poder deixar equipado somente uma arma. E quando eu recebo a terceira ferida na cabeça, acabou o jogo, significa que eu morri. Tá? O que a gente tem embaixo, foco, vocês vão ver que tem a descrição exatamente das cartas que a gente vai utilizar para fazer a construção do deck do jogo. Nesse caso específico desse personagem, né, do Calvin, a gente vai precisar de uma carta de boneco de neve, 3 cartas de corredor, né, de correr, vai precisar de uma carta do Haroldo, vai precisar de 3 sobreviventes, o abrigo e o assalto. Tá? Essas são as cartas que a gente vai usar construindo o deck, colocando aqui, o deck de compra dele. E embaixo, em jogo, seria o que vai começar já exatamente na área de jogo dele, que aqui no caso é o taco de beisebol. Então vamos lá. Eu vou deixar a carta aqui embaixo do Calvin para a gente ir fazendo o rastreio das feridas. Vou deixar aqui embaixo também a carta para rastrear tanto os personagens salvos, né, os sobreviventes que a gente conseguiu salvar e as ondas de ataque que a gente vai receber. Separei as cartas que a gente precisa, então vamos lá, olha. Vamos fazer isso em ordem? Então, eu preciso de um boneco de neve, que está aqui. Eu acabei de pegar aqui de cima, então um boneco de neve. Eu vou precisar 3 cartas de correr, tá aqui, 3 cartas de correr. Eu vou precisar da carta de item do Haroldo, que ela está aqui, também já está lá.
3 sobreviventes. Lembrem de não usar o próprio Calvin, por isso que a gente descartou os avatares dele. Então tem os 3 sobreviventes, o pai, a Suzy e a mãe, que é quem a gente vai ter que ficar salvando. Abrigo, que é uma ação, é uma carta verde, está aqui, também já estou colocando aqui. E a carta de assalto, que também é outra verde, que é outra ação, que também vai lá no deck de compra do personagem. O em jogo que a gente viu, vamos tentar dar o foco aqui. Olha lá, em jogo, taco de beisebol. Essa carta ela vai entrar na área de jogo, que na verdade eu vou fazer a construção disso assim. Eu vou deixar o personagem aqui em cima, na área de jogo, tá? Então essa carta, que é o taco de beisebol que estava em jogo, ela sempre vai entrar despreparada. Por quê? Esse jogo vai ter, para eu preparar ela para poder utilizar, eu vou ter que gastar um número de cartas, descartar um número de cartas da minha mão, equivalente a esse número daqui que está com essa setinha aqui curva. Tá? Então, nesse caso, eu estou deixando ele aqui. Ele está desarmado, né, despreparado, e eu vou ter que preparar ela. Que mais? Basicamente é isso. Todas as outras cartas a gente mistura, né, embaralha, e vai construir o deck aqui de área, que vai ficar lá em cima, que é onde a gente vai fazer as explorações. Então essas cartas exploradas, cada vez que a gente fizer, elas vão ficar aqui em cima, e essas cartas eu posso comprar, né, pagando o valor dela, que normalmente ela vem marcada aqui em cima. Um exemplo, essa daqui, deixa eu pegar uma outra. Vou pegar essa aqui. Aqui. Eu vou precisar pagar 2 cartas, quer dizer, eu vou ter que descartar da minha mão 2 cartas para poder comprar essa carta e já coloco ela aqui despreparada, mas ela já entra na parte da área de em jogo. É como se eu já tivesse, eu já coloco ela na mesa de jogo ativa. A única coisa é que ela entra despreparada. Mas vamos lá então, eu fiz a mistura aqui, ó, reembaralhei, coloquei lá todo o restante do baralho lá em cima. O rastreio eu vou deixar aqui embaixo. Se eu não estivesse usando a playmat, eu poderia colocar isso aqui, tá? E aí as cartas iam vindo aqui do lado, todas. Como o playmat é uma folha 3 que eu fiz, eu deixo um espaço tirando a carta aqui de rastreio. Vamos embaralhar então o deck de compra dele, que foi as cartas que a gente separou, que estão exatamente descritas aqui na carta do personagem. Em jogo já entrou aqui despreparada. Então vamos lá, embaralhei. Estou colocando aqui na área de compra. Lembrando que eu não vou jogar nenhuma missão, tá? Eu vou estabelecer uma missão pra gente, básica, que assim eu posso apresentar todos os nuances do jogo durante uma partida simulada. Eu vou escolher exatamente que a gente vai ter que salvar... Vamos tentar salvar 5 personagens? A gente vai jogar uma partida e o objetivo dela é salvar 5 personagens. Pronto. E vou começar nesse formato, não vou fazer nada mais. Então a gente está onda 0 e eu não tenho nenhum personagem salvo. Como vai funcionar o jogo? Primeiro, a gente pega sempre da área de compra 5 cartas. Então 1, 2, 3, 4, 5. Peguei 5 cartas, vou olhar, essa vai ser a minha mão do jogo. Dá uma olhadinha se tiver algum boneco de neve. Lembrem que agora tem um, que é onde que estava aqui em cima. Então a gente só tem um inimigo aqui com a gente. Quando ele surge, a gente já colocaria ele em jogo aqui. Não foi o caso. Então vamos lá, só seguir com o jogo aqui embaixo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Essa carta, ela está despreparada. Se vocês olharem o valor aqui com a setinha, está marcado 0. Então essa carta eu posso preparar descartando 0 cartas da minha mão. Então, eu posso preparar ela já. Agora ela está pronta para uso. Tá? O que isso significa? Ó, uma vez por turno, descarte uma carta, que é a que está na minha mão, para derrotar um boneco de neve. Então, se tivesse entrado agora um boneco de neve, pelo menos neste turno, que vai ser as rodadas que eu vou fazer com essa mão, eu poderia descartar um boneco de neve. Na verdade, derrotar. Esse jogo também tem esse nuance que é um pouquinho mais chato para lembrar. Tem uma diferença entre derrotar e descartar. Quando eu derroto um monstro, é como se eu tivesse matado ele. Ele volta para essa pilha de bonecos de neve.
Se eu descartar, que normalmente são as ações de correr, quer dizer, eu não lutei com ele, eu só corri. Ele é descartado. Descartado significa que ele vai voltar para a nossa pilha de descarte, que vai ficar aqui do lado. Depois ele é reembaralhado no nosso deck de compra, então ele vai aparecendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai somando inimigos aqui, vai surgindo cada vez mais. Os combates eles vão ficando cada vez mais difíceis pela quantidade de inimigos nesse deck. Vamos lá em parte. Ok, o que eu posso fazer? Já saiu 3 personagens aqui. Saiu os 3 sobreviventes da minha mão. O que eu vou fazer de início? Eu vou escolher um, pode ser qualquer um, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Esses normalmente vocês vão vendo pelas setas. São as cartas que a gente pode colocar em jogo. Então eu estou colocando um sobrevivente em jogo. Se vocês olharem, olha só. Para preparar ele, eu vou precisar descartar uma carta. Eu vou descartar essa carta, coloco aqui do lado, daí não tem efeito nenhum, eu só estou utilizando ela como moeda. Descartei a carta e já preparei essa daqui. Eu não salvei eles, tá? Para eu salvar esses sobreviventes, eu vou ter que usar a ação do abrigo, e eu não estou com ela aqui, senão poderia utilizar. Deixa eu ver o que mais dá para fazer. Eu vou preparar, na verdade eu vou deixar ela aqui despreparada, mais um personagem. E aqui no caso, eu vou descartar mais uma moeda e vou preparar ela também. Me sobrou uma carta, eu vou colocar aqui ela despreparada, eu não tenho como preparar. Eu já estou com os 3 sobreviventes aqui na mesa. 2 preparados, que se eu posso utilizar o abrigo para salvar, a ação do abrigo, né? Se eu pegar a carta, e eu tenho uma aqui que está ainda despreparada. Essa eu preciso preparar. Vou pegar mais 5 cartas do deck. Vamos ver se tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Peguei as 5 cartas, vamos olhar. Com certeza já vai vir um monstro, ó, já veio. Eu tenho um capanga que eu já vou colocar em jogo aqui, na área de atacando. Eu vou só rearranjar aqui para ficar melhor visível para vocês. Pronto. Ok. Então eu vou olhar aqui na minha mão, primeiro. Vamos utilizar para vocês conhecerem aqui a carta de correr. Então é ação. Ó, descarte uma carta, boneco de neve. Ok, então eu vou usar esse daqui que é correr, que tematicamente significa que eu fugi dele. Então eu não matei, eu não derrotei ele. Então ele volta, eu já vou descartar essa carta exatamente no meu deck de compra. Ele não foi morto, ele não foi derrotado, eu só fugi, ele volta. Vamos lá continuar. Olha, apareceu a carta de abrigo aqui. Então o que eu posso fazer? A ação de abrigo, olha lá. Salve um ou mais sobreviventes preparados. Eu tenho 2 sobreviventes preparados. Eu já podia salvar 2. Mas o ideal seria já tentar salvar 3 de uma vez. Ó. Eu não tenho ele preparado ainda, o terceiro. Vamos preparar ele? Então eu vou descartar uma carta, que é o que pede aqui, e vou deixar ele preparado. Agora eu estou com 3 personagens preparados para serem salvos. Como eu tenho a ação de abrigo, eu vou usar a minha ação de abrigo e já vou salvar esses 3 personagens. Acabei de salvá-los, eles voltam aqui para o meu deck de compra e eu já vou marcar que eu salvei 1, 2, 3. Ótimo. Eu tenho uma carta ainda. Bom, gente, fiquei aqui com a carta de assalto na mão. É uma carta de ação, né? Por isso que ela é verde. Olha, recupere uma carta. Se vocês forem olhar nas regras, a regra de recuperar, vou ler aqui rapidinho para vocês, aí depois a gente interpreta. Eu acho que é mais fácil, que assim também eu não cometo nenhum erro. Recuperar. Recupere uma de suas cartas exploradas para a sua área de jogo. Então as cartas que eu tivesse explorado e tivessem aqui, agora eu poderia recuperar. Isso seria um assalto. Tematicamente é como se eu estivesse entrando lá para roubar alguma coisa. Eu ia descartar essa carta, eu poderia pegar uma carta explorada e já colocar aqui embaixo. Deixa eu ler completo, vai. Recupere uma das cartas exploradas para a sua área de jogo. Colocá-la lateralmente não preparada. Então eu ia pegá-la e colocá-la aqui
não preparada, ela já ia entrar direto nesse formato lateral. Descartando um número de cartas igual ao seu custo de recuperação, mostrado no canto superior esquerdo. Não é o caso, porque a gente está usando essa carta e ela já pega automático. No caso, se eu quisesse explorar uma carta aqui em cima sem usar essa, em cima da carta, aqui no alto, por exemplo, essa daqui, ela tem um aqui. Eu teria que descartar uma carta para poder pegar essa e colocar aqui embaixo despreparada. Entenderam? Tem um custo. Vamos lá. As cartas de eventos são recuperadas diretamente para a sua pilha de descarte sem efeito. E tem, né, as azuis, eu já colocaria direto aqui. Tenho ainda esta carta, que ela não vai ter utilidade agora, recupere uma carta. Bom, então eu vou com essa carta que sobrou. Eu não tenho muita função para ela, eu vou descartá-la e vou fazer aqui uma exploração. Então, entrou essa carta daqui, que é uma armadilha. É uma boa carta. Vamos lá, continuando. O que acontece agora? Eu teria que pegar mais 5 cartas. Mas eu não tenho mais, acabou aqui o meu deck de compra. Primeira coisa, a gente vai ter que reembaralhar o baralho de descarte. Só que a primeira coisa que eu vou fazer é subir a onda de ataque em 1. Então a gente foi para 1. Uma onda de ataque significa que tem um boneco de neve atacando. Quando a gente entrar na segunda onda, a gente vai ter 2 bonecos de neve atacando. Então eu coloco 2 cartas aqui. E assim sucessivamente, tá? É a quantidade de cartas que a gente vai ter que colocar no nosso deck. Então, como eu entrei agora, a gente estava no 0, tá? Eu entrei no 1. Eu vou pegar uma carta e vou colocar aqui no nosso deck de descarte. Vou pegar agora esse deck de descarte, vou reembaralhar. Ok. Vou comprar 5 cartas. Vamos lá. Opa. Ó, já saiu inimigos aqui, os capangas. Coloco eles em jogo. Tá? Essa é a primeira parte, que assim fica mais fácil de lidar. Tenho 3 cartas. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos tentar se livrar desses bonecos de neve. O que eu posso fazer? Eu tenho uma carta que eu posso descartar, que é o correr, que é o que eu falei para vocês. Ela é interessante para tirar agora e não receber ferida. O problema é que ele vai vir de volta para o nosso deck de descarte. A gente fez isso uma vez. Vamos tentar matar ele? Olha, eu estou com o taco de beisebol que ele já está preparado. Ó, uma vez por turno, eu descarte uma carta para derrotar um boneco de neve. O que eu vou fazer? Eu tenho essas 3. Eu vou descartar esta carta, que seria um personagem. Eu sei que ela é importante colocar aqui, mas é que agora eu quero me livrar daquilo lá. Vou descartar, tá? Esse turno eu já usei isso daqui. Normalmente não é necessário, tá? Eu coloco um marcador em cima da carta para representar que nesse turno eu já utilizei. Mas aí é com vocês, não precisa disso, tá? Uma carta para derrotar... uma vez por turno eu descarte uma carta para derrotar um boneco de neve. Ok, acabei de colocar aqui. Derrotei um boneco de neve. Então, como essa carta tem 1, acabei de derrotar um. Ele foi derrotado, é considerado morto. Eu coloco ele em cima do deck de descarte dos capangas do boneco de neve assassino mutante. Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer com esse. Eu não posso mais usar essa carta nesse turno. Olha, eu poderia de novo correr, ou seja, fugir. Essa carta ia voltar para cá, mas eu não quero. Mas eu tô com o Haroldo, que é um item. Olha lá, descarte para derrotar um boneco de neve. Ótimo, eu vou descartar o Haroldo, derroto esse daqui. Lembrando que derrotar é como se eu tivesse matado, então ele não volta para o nosso deck. Ele já fica aqui em cima de novo. Me sobrou uma carta.
Descarte para derrotar 6 bonecos de neve na pilha de descarte. Eu vou pegar essa armadilha, vou descartar essa carta, olha lá. Para eu explorar essa carta, eu preciso de 1. Então eu estou utilizando essa. Acabei de explorar essa carta. Recuperar, na verdade, né? Que acho que é o termo que eles usam. Isso. Então estou recuperando ela, ela já entra certinho aqui na minha área de jogo, do lado, só que despreparada, tá? Eu preciso preparar ela. Terminou a minha mão, eu não tenho nenhuma carta em jogo. Não tem nenhum boneco de neve aqui em cima, então eu não recebo nenhuma ferida. Vamos lá, vou escolher, vai começar novo turno. Já tiro o marcador que eu usei. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que veio. Ó, não veio nenhum monstro da neve, ótimo. Veio 2 personagens, perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um personagem aqui, ó, não veio, não, o abrigo não veio. Ah, não veio. Então eu já posso tentar colocar, né? Lembrando, eu acabei de colocar essa carta aqui, o personagem, ele entra despreparado. Eu tenho 2 personagens. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar os 2 despreparados, vamos deixar eles assim. Eu vou preparar eles. Então eu vou utilizar... Cada um pede uma. Então eu vou usar as 2 cartas. Preparei os 2. E agora eu fiquei com a carta abrigo na mão. Olha lá, salve 1 ou mais sobreviventes preparados. Ótimo, eu descarto ela. E eu posso salvar esses 2 sobreviventes. Perfeito, ele já vem para cá e eu marco mais 2 sobreviventes salvos. Ficou muito fácil, né? Ok, então vamos continuar. Eu vou salvar mais... não vamos terminar a partida agora, tá? Vamos continuar jogando mais um pouco para ir apresentando. Lembrando que eu não estou jogando missão nenhuma, tá? Eu estou só jogando para vocês verem a mecânica, como que funciona. Então terminei. Eu não vou terminar a partida, vamos continuar salvando. Quanto mais salvar, melhor. Vou tentar ir mais um pouco, ou pelo menos até morrer. Terminei o turno, eu estou sem carta nas mãos. Eu teria que tirar mais 5 cartas, só que olha, eu só tenho uma. Então eu vou tirar uma, não tenho mais lá. Vou subir a onda de ataque mais 1. Agora a gente entra na onda 2. Então significa que vai entrar 2 cartas de capangas aqui em cima. Tá? Esse número de cartas que está entrando é número de cartas mesmo, tá? Ele não está contando como número dos monstros de neve. Não é a quantidade de monstros de neve, é as cartas. Porque pode ser que a gente tenha que tirar uma carta e ela pode ter 3 lá em cima. O que vai representar que tem 3 capangas, mas não é o caso agora. É só colocar o número de cartas mesmo. A onda representa o número de cartas de monstros, né? As cartas que estão aqui que a gente vai colocar. Pronto, coloquei 2. Basicamente é isso. Agora eu reembaralho esse deck de compra. Vamos lá. Não é muito fácil de reembaralhar ele. O certo seria ter umas cartas um pouco mais durinhas. Se vocês pegarem uma impressão com uma gramatura um pouco maior, talvez fique melhor ou mesmo colocar um papelão entre elas, né? Porque aqui na verdade tem a carta, que é o fundo, e na frente a carta mesmo. Eu já uso 2 folhas. Que aí eu já dobro a gramatura dela, né? Eu uso uma impressão comum, só que eu uso tanto o fundo quanto a parte de cima. Bom, eu tinha tirado uma, então eu vou colocar o complemento, que são 4. 3, 4, 5, pronto. Vamos lá pegar a nossa mão de 5. Primeira coisa, ver se apareceu algum capanga. Surgiu, eu já vou colocar ele aqui na área de bonecos de neve atacando, que representa que ele vai nos atacar no final da rodada se eu não lidar com ele. Vamos ver o que dá para fazer. Dessa vez não veio nenhum personagem. Eu tenho 3 cartas de correr. Lembrando que eu comecei um turno novo, então eu posso usar essa carta aqui embaixo. Então eu vou usar ela. Vou marcar aqui. Uma vez por turno, descarte uma carta para derrotar um boneco de neve. Ok, estou descartando uma carta correr. Acabei de derrotar um monstro aqui. Derrotei.
então é considerado morto. Volta para a pilha dele. Não coloquem aqui. Se eu tivesse utilizado o correr, a ação, aí sim, ó, descarte. Aí ela viria para cá. Ele não estaria vencido, entendeu? Vamos lá. O que mais eu posso fazer? Vamos preparar a armadilha? Então eu vou descartar uma carta e vou preparar essa daqui. Ok, eu estou ainda com duas. Aqui não tem, são duas cartas de ação. Se tivesse carta explorada aqui em cima, eu poderia agora recuperar ela. Ela viria para cá despreparada, mas eu não tenho. Então, eu vou exatamente descartar ela e preparar uma aqui em cima. Explorar, na verdade. Ó, acabei de explorar. É a comida, é um equipamento. Se não há bonecos de neve em jogo, coloque comida no topo ou na base da área do deck para curar uma ferida. Também não estou ferido ainda, mas é interessante. Ela tem o custo de uma carta para eu pegar esse equipamento. Então eu vou fazer isso. Ó. Eu vou descartar uma carta. Eu vou pegar essa carta daqui. Eu estou recuperando, ok? Ela não é uma carta de evento, ela é uma carta de equipamento. Se fosse uma carta de evento, eu já ia colocar ela direto aqui no meu deck de descarte. Como ela é um equipamento, ela já entra aqui. Então ela vai entrar exatamente despreparada, tá? Eu não posso utilizar ela agora. Terminei o turno. Vamos pegar mais 5 cartas. Ah, lógico, eu olhei aqui em cima, ó, não tem nenhum monstro da neve, então eu não recebo nenhuma ferida. Opa, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Ó, apareceu um monstro da neve, que eu já vou deixar aqui, que eu vou ter que lidar com ele. Eu estou com 2 sobreviventes que apareceram. Eu tenho agora a carta de abrigo, que é a que eu preciso usar para salvar, resgatar os personagens aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Bom, uma vez por turno, descarte uma carta para derrotar um boneco de neve. Eu já vou lidar com ele lá em cima, que é o que eu gosto de fazer. Eu já tento liquidar o máximo possível. Como a gente não está fazendo nenhuma missão, onde às vezes eu posso concluir a missão agora e terminar o jogo, independente de estar o boneco de neve lá em cima, eu prefiro jogar assim. Então eu vou ter que descartar... Aqui, ó, o Haroldo. Descarte para derrotar um boneco de neve. Descartei o Haroldo e derrotei esse boneco de neve. Derrotei significa que eu matei. Coloca ele na pilha de volta. Não coloca aqui. Aqui só se for ação de correr. Ok, eu estou ainda com 3 cartas. O abrigo, se eu tivesse preparado, eu poderia salvar. Olha, vou preparar. Na verdade, vou colocar a carta de um personagem aqui, de um sobrevivente despreparada. Vou usar uma carta, que é outro sobrevivente, aqui indiferente, ele é moeda. Vou descartar, porque ela precisa de uma. Vou preparar essa carta. E agora eu vou jogar a ação de abrigo, que é aquela, salve um ou mais sobreviventes preparados. Vou jogar, salvei um sobrevivente e vou marcar aqui que acabei de salvar ele. Terminei, não tenho mais carta em mão. Vamos lá de novo, mais um turno. Peguei aqui. Tenho uma carta, então já vou pegar ela para mim. Não tenho mais carta lá. Vou ter que embaralhar de novo o meu deck que está aqui de descarte. Só que eu tenho que subir antes uma onda de ataque, foi para 3, então são 3 cartas dos capangas para o meu deck. Vou misturar isso daqui. Normalmente eu misturaria melhor, tá? Eu estou tentando poupar um pouquinho de tempo. Vou complementar a minha mão. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Estou olhando se tem algum boneco de neve. Ó, me veio a carta de abrigo, isso é bom. Já estou colocando ele aqui em jogo. Vou tentar lidar com ele já. Vamos ver o que dá para fazer. Olha, o balde. Descarte para derrotar 6 bonecos de neve da pilha de descarte. Essa carta, ela basicamente, ela representa o quê? A minha pilha de descarte, que se eu tivesse aqui ainda,
Com essa daqui eu conseguiria derrotar os até seis bonecos de neve que tivesse nela. Então é interessante isso, porque com essa carta preparada, quando eu tiver com uma pilha boa de descarte aqui, que eu já sei que tem lá 3, 4 bonecos de neve ali, eu posso descartar ela, eu tiro essas até 6 cartas de boneco de neve desse deck e derroto colocando eles de volta aqui. Então eu vou retirando os bonecos de neve que poderiam estar no meu deck. É uma carta bem forte, é uma armadilha bem forte. Agora não tem sentido porque eu não tenho nenhum deck de descarte ainda. Então vamos lá. Eu estou agora com foco que eu quero enfrentar ele. Vou usar a nossa velha conhecida, o taco de beisebol. Acabei de usar nesse turno. Ele derrota um boneco de neve. Então essa carta tem um boneco de neve. Acabei de derrotar. Pessoal, a gata está voltando aqui, então não estranhe se eu tirar ela. Ok. O que mais eu posso fazer? Eu estou com a carta de abrigo, agora seria um bom momento para colocar mais sobreviventes em jogo. A gata atrapalhou um pouquinho, deixa eu ver se eu lembro onde a gente estava. Tá, eu estava decidindo o que fazer. A gente não tem nenhum boneco de neve para colocar e não tem que enfrentar então. Veio a carta de abrigo, então agora seria um bom momento da gente preparar as cartas de sobrevivente. Eu não tenho nenhuma aqui, então eu vou descer uma carta aqui embaixo, que é a Suzy. Ela entra despreparada, tá? Lembre que assim, o custo para preparar ela é uma carta. Eu vou usar o Haroldo agora. Também não tem sentido, estou só descartando, ele é uma moeda. Exatamente para eu poder preparar esse sobrevivente. Eu fiquei com um sobrevivente na mão e a ação de abrigo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse sobrevivente aqui também. Tá? Ele vai entrar exatamente aqui despreparado. Tá? O certo seria colocar do lado, mas eu já sei que eles estão ali. E a última carta de abrigo, salve um ou mais sobreviventes preparados. Eu descarto. Eu tenho preparado só uma. Acabei de descartar ela. Subi para 7 sobreviventes salvos. Ok. Terminei o turno. Vamos lá de novo. Mais 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se apareceu. Opa, apareceu 2 monstros da neve aqui. 2 capangas, né? Vamos colocar eles em jogo. Por sorte é só um, né? Essas cartas estão representando só um. Então tenho 2 bonecos de neve me atacando. Ok, veio 2 cartas de correr, então eu poderia correr agora. Lembrando, correndo eu ia tirar os 2 e colocar na minha área de descarte, porque eles iam continuar em jogo. Eles não foram derrotados, né? Mortos. Poderia ter uma carta de ação para recuperar alguma coisa aqui em cima, não é o caso. Isso é um turno novo. Eu vou utilizar o taco de beisebol. Só um minutinho que eu tô com a gata de novo aqui. Passa. Usei o taco de beisebol, derrotei um boneco de neve. Derrotei, equivale a matar, vai? Ele entra aqui em cima, ele volta pro deck dos bonecos de neve. Sobrou um aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Por enquanto, não. Tem que lembrar que eu tenho essa carta que ela vai ser útil. Ela vai tirar até 6 que estão no meu deck. Bom, eu só tenho agora de armamento mesmo, nada. Eu posso só correr. Então, eu vou descartar um correr. Ó. Descarte uma carta boneco de neve. Acabei de descartar essa daqui. Ela entra exatamente na minha área de descarte. Ela não foi derrotada, ela continua em jogo. Ok, eu ainda tenho 2 cartas, agora já não tenho mais boneco de neve para lidar, então ótimo. Teria a carta de assalto, que eu poderia recuperar uma carta explorada. Vamos fazer isso? Não vou ainda preparar essas cartas, tá? Eu posso ter quantas cartas eu quiser aqui despreparadas. Por isso que às vezes esse playmat, na verdade, ele é simbólico, porque isso daqui pode começar a ir aumentando na mesa. Ok, então eu vou descartar uma carta para fazer uma exploração. Vou fazer um assalto, recupere uma carta, ótimo. Eu posso recuperar essa carta independente do valor de pagamento que teria lá em cima. Então eu vou descartar a carta de assalto, que seria um roubo. Acabei de roubar essa arma, que é uma arma de alcance, olha que bom. Que também depois vocês vão ver como ela funciona. Ela já vem para cá despreparada.
O custo de preparar ela é 1. Então, ok, terminei o turno. Vamos lá. Vou pegar mais 5 cartas. Só tem 2. Então, eu vou ter que reembaralhar o meu deck de compra. Automaticamente eu subo a onda em mais 1. Ó, agora entrou na onda 4. Vai entrar mais 1, 2, 3, 4 cartas do deck de capangas. Peguei aqui. Vamos reembaralhar. Aí eu lembro que eu sou muito mais neurótico para embaralhar isso. Ainda prefiro esse método. Bom, reembaralhei. Vou complementar a minha mão. 2, 3, 4, 5. E vamos lá. Deixa eu ver se tem algum monstro da neve. Opa, não apareceu nenhum. Ok, então eu posso lidar com as cartas que estão aqui. Bom, veio o abrigo? Veio. Então eu já posso salvar mais alguns aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Então, primeira coisa, eu vou descer uma carta de sobrevivente que veio aqui, despreparada. Eu estou com dois sobreviventes despreparados. Vamos preparar eles? Eu vou preparar eles. Cada um tem o custo de uma carta. Então eu descarto 2 cartas e estou preparando ambos. Ok. Vou usar a ação de abrigo, salve 1 ou mais sobreviventes preparados. Acabei de salvar mais 2, que é os 2 que estão preparados aqui. Subo lá. 1, 2. Ótimo. Sobrou essa carta, que é assalto. Ó, poderia recuperar uma carta explorada, eu não tenho. Então eu vou simplesmente... Aqui, ó. Vamos equipar essa. Ó, a bola de neve, que é uma arma. Então ela tem o custo de uma carta para eu poder preparar. Então eu descarto uma, preparei. Já vou deixar ela aqui também, ó. Só estou rearranjando. O que acontece? Essa arma de alcance, olha, cartas da mão podem ser usadas adicionadas como armamento, como munição. Uma vez por turno, descarte para derrotar um boneco de neve em jogo ou da pilha de descarte. Então é uma arma interessante. Aqui no caso, ela é uma arma que na verdade eu vou precisar deixar equipada com balas, digamos assim. Ela vai ter que ter cartas que a gente vai colocar aqui embaixo dela que vai representar exatamente munição. Vamos deixar isso para ver como funciona. Bom, terminei o turno. Vamos lá. Estou aqui. Vou pegar 5 cartas. 3, 4, 5. Beleza? Vamos ver se tem aqui. Apareceu 3, 4. Ixi! Ó, 4 monstros de neve. Vamos colocar tudo em jogo. Devia ter embaralhado melhor, né? Então, no final desse turno, eles vão me atacar. Bom, eu só tenho uma carta de correr. Vamos ver o que dá para ser feito aqui. Ok, eu só tenho uma carta de correr. Eu tenho meu taco. Então, vamos lá. Ó, um taco. Estou usando a minha carta. Uma vez por turno, descarte uma carta para derrotar um boneco de neve. Bom, vou utilizar ele. Eu não tenho muito mais o que fazer. Então, eu estou descartando uma carta. Assim vocês também veem como funciona. Descartei exatamente para poder usar o taco de beisebol. Estou descartando esta carta. Eu escolho um, ó. Descarte uma carta para derrotar um boneco de neve. Então, estou pegando um boneco de neve e descartando. Eu não tenho mais o que fazer. Então, eu não tenho mais nenhuma carta aqui que me dê alguma coisa. Acabou minha mão. Ou seja, agora eu sou atacado. Recebi 3 feridas. Então, eu vou lá, pegaria 3 marcadores. Bom, essa primeira ferida que eu recebi na perna me impossibilita de correr deles. Então, quando eu tenho a carta correr, eu não posso mais fazer aquela ação de correr. Eu continuo podendo usar a carta como pagamento, como moeda, tá? Mas a ação dela eu não consigo mais fazer. Bom, eu recebi uma ferida no braço, então isso significa que eu só posso ter preparado uma arma. Eu perdi, aqui eu tenho 2, tá? Até 2 armas, que é o meu limite aqui, porque eu tenho só 2 braços.
Então, o que acontece? Essas cartas eu vou ter que descartar uma. Então, por exemplo, a bola de neve, eu vou deixar ela e estou descartando o taco de beisebol. Pronto. Esse taco de beisebol seria destruído. Ele sai do jogo e aí eu ficaria só com essas aqui. Infelizmente, eu tomei mais uma. Eu tomei na cabeça. Ou seja, na cabeça terminou o jogo. E essa partida terminou aqui. Aqui no caso, a gente conseguiu 9 personagens salvos, né? Consegui 9 sobreviventes. E a gente chegou na onda 4.